pertencimento de uma comunidade a um idioma é algo que, no final, é fundamentalmente decidido pela vontade de pertencimento dessa comunidade. Não existem critérios objetivos que me permitam olhar para dois grupos de falantes e dizer se a distância entre o que eles falam caracteriza aquelas duas falas como duas variedades de uma mesma língua ou como duas línguas diferentes. O mundo está entupido de coisas que objetivamente seriam idiomas diferentes, mas que os falantes consideram como variedades do mesmo idioma. E está entupido também de coisas que deveriam ser um mesmo idioma, mas que os falantes consideram idiomas diferentes. Vai depender de uma vontade política. Vai depender de uma sensação de parentesco, pertencimento, proximidade, referência histórica comum. E isso tudo é muito forte no universo da língua portuguesa. Inclusive porque a língua portuguesa é um idioma originalmente, se a gente for pensar em termos de Portugal, né? Falado por uma comunidade muito pequena de falantes. Portugal é menor que a cidade de São Paulo, é uma comunidade minúscula de falantes, que, no entanto, gerou essa comunidade gigantesca através sempre do mesmo fator. Este pequeno país levou esse idioma e colonizou essas regiões. Então, é uma família, de fato. Todas essas variedades da língua portuguesa são decorrentes daquele ponto original em Portugal. Então, é muito difícil a gente questionar essa familiaridade desses idiomas. Por isso é que talvez certas discussões que, inclusive, são muito pouco interessantes. Essas discussões do tipo, a gente fala brasileiro, ou fala português, ou fala lusitanês. A gente fala o que a gente quiser dizer que fala, é só mudar o nome. Não vai mudar o fato de que a trajetória, as tensões, os atritos, mas também o pertencimento, o parentesco, a afinidade e o afeto, essa palavra profundamente brasileira, vão continuar lá. Não vai mudar a realidade, só vai mudar o rótulo da realidade. Todos os grandes idiomas do mundo vivem esse dilema. A partir do momento em que a escrita chega a uma sociedade, trazendo a escolarização, trazendo usos diferentes de linguagem, convenções diferentes de linguagem, o caso do português do Brasil tem uma singularidade, que é o fato de que é plenamente possível a gente entender que o Brasil hoje é usuário de duas versões da língua portuguesa. Uma versão que evoluiu, como eu costumo dizer, solta no pasto, vivendo a vida e sendo mastigada, maltratada, enriquecida, alterada pelo uso real dos falantes e pela contribuição dos africanos escravizados, dos falantes de comunidades originárias indígenas brasileiras, e que evoluiu, portanto, de uma maneira natural. E com isso se afastou de certos padrões europeus. E uma outra variedade, que é a nossa variedade escolar, aquela que ninguém fala, aquela que ninguém usa como nativo, aquela que a gente tem que aprender na escola e que vai de cara contra muito do que é estritamente autêntico nosso, essa língua foi formada no Brasil de uma maneira meio artificial, em estreito contato com a norma lusitana a partir do século XIX. E a gente chegou a criar, ao longo do século XX, essa situação louca de esquizofrenia, né? Em que o brasileiro é essa estranha pessoa que diz: eu não sou um usuário digno da minha própria língua. Eu não falo bem a minha própria língua. Eu preciso que alguém venha me dizer como falar o meu próprio idioma. Isso é de um grau de perversão social, sociológica, você chegar para uma população inteira e dizer essa parte constituidora da tua alma, da tua história, da tua psicologia inteira, você não é digno de usar, você usa mal, você estraga esse patrimônio, você é convidado nessa festa. Isso é muito cruel, muito duro, e foi usado intencionalmente dessa maneira durante muito tempo, por muitas gerações. Não à toa o Brasil tem tantos problemas de educação. Não à toa o Brasil teve tantos problemas de alfabetização ao longo da sua história. A grande briga da linguagem neutra, da linguagem inclusiva, não é pela alteração do idioma. E eu acho que as próprias pessoas que defendem essas brigas sabem disso. Alterar o idioma não vai mudar nada. Alterar o idioma não vai alterar preconceito e inclusão, nada. Alterar o idioma é cosmética. A grande briga é fazer as pessoas discutirem esse assunto. A grande briga é lembrar para as pessoas: a gente existe. A gente ocupa um lugar na sociedade. A gente precisa ser incluído na conversa de vocês. E é tipo, algum gênio do marketing político elaborou essa estratégia em algum momento. Porque cada vereador, cada deputado perverso que vem com um projeto de lei para proibir o uso da linguagem neutra,
Sem saber, ele está concedendo a vitória às pessoas que dependem dessa batalha, porque ele está mantendo o assunto na mídia, ele está lembrando que isso existe, ele está dando sinal, isso incomodou. Vocês estão aí, vocês estão gritando e a gente está ouvindo. A gente não queria que vocês estivessem gritando, a gente não queria que vocês existissem, a gente não queria que vocês ocupassem espaço. Mas a gente está aqui há anos discutindo isso e voltando a isso. Eu acho isso maravilhoso. Nesse processo de que eu estava falando agora há pouco, de que o brasileiro, eu acho, precisa se adonar do seu idioma, precisa tomar posse da sua língua, a discussão em torno das linguagens exclusivas, da linguagem neutra, é a grande prova de que isso está acontecendo. A sociedade civil brasileira está interessadíssima por uma questão linguística. E ninguém está perguntando o que Portugal acha disso. Ninguém está perguntando o que a ABL acha disso. A gente está brigando na praça pública. A gente está brigando de unha sobre um assunto completamente irrelevante, que é a marcação de gênero morfológico nas palavras da língua portuguesa. Só que a briga que está por trás disso é gigantesca, importantíssima, e eu acho que ela está sendo vitoriosa de um jeito subversivo que me encanta, porque está desviando a atenção. Eu não quero brigar sobre adjetivo. Adjetivo não é importante. O importante é eu ter um espaço na sociedade. E esse espaço está sendo conquistado nesta briga. Um idioma é uma panela de pressão de variedades em conflito, em sobreposição, em atrito, em contato. E uma delas normalmente vai começar a ganhar espaço e vai começar a suplantar as outras. Portanto, primeira verdade dos idiomas, sempre existe variedade. Segunda, a variedade leva à mudança. Terceira, se você quiser, a mudança nunca interessa a quem está no topo. Quem está no topo quer que as coisas fiquem como estão. Quem está por baixo quer a mudança. Logo, a mudança, quando surge, surge por baixo. E logo, quando ela surge, ela é mal vista pelo Estado que está em cima. E ela é estigmatizada. E ela é tabuizada. E ela é marcada como erro, feio, decadência. E uma verdade adicional da história da mudança linguística: toda mudança linguística, quando surge, é vista como decadência, perversão, estrago do idioma. Como eu costumo dizer para os alunos, desde que existe escrita, isso é verdade, cara. Desde que existe escrita, existe alguém escrevendo, os jovens estão acabando com a língua. Você encontra isso na Babilônia. O cara dizendo, infelizmente os jovens estão acabando com o idioma, ninguém mais fala direito, ninguém mais escreve direito. Por quê? Porque fala diferente. E o diferente é visto como mal, é visto como ruim, é visto como degradação. O problema é que os idiomas as pessoas vão morrendo, os jovens vão envelhecendo e vão levando a sua nova variedade para o poder. Os jovens, de repente, têm cargos decisórios, cargos de comando, como qualquer mudança social. E a língua muda. Então aí a gente tem essa constatação de que tudo que hoje é padrão, purista, preciosista e elevado, um dia foi erro tosco e grosseiro. O português camoniano mais refinado, o português do Machado de Assis, o português das atas e minutas da Academia Brasileira de Letras, se visto por alguém de 300 anos atrás ou de 1.300 anos atrás, é apenas uma versão decrépita daquela língua. A literatura brasileira, a linguagem da prosa brasileira, por exemplo, se formou tendo que andar com um pé de cada lado desse abismo, né? A língua que a gente fala de verdade e a língua que a escola quer que a gente fale. E a literatura brasileira, durante muito tempo, se formou nessa luta, mas com uma escolha possível, que é, quando sou eu que estou escrevendo, eu posso escolher deixar certas partes, certos dados, certos lados e certos problemas de fora. Eu decido qual é o meu escopo, qual é a linguagem que eu quero usar. Quando você traduz, você não tem essa escolha. A escrita de diálogo na prosa brasileira evoluiu muito à custa de tradução, à custa de gente que topou com esse problema no seu autor alemão, americano, australiano, estoniano, sei lá, e falou, cara, eu tenho que fazer isso agora. E daí dane-se, eu não tenho para onde olhar. A frequência com que o tradutor brasileiro olha para o passado e diz, eu não tenho para onde olhar, não tenho de onde tirar essa solução. Traduzir, especialmente traduzir do inglês, que é o que eu faço fundamentalmente, uma língua que tem essa questão resolvida de uma maneira muito diferente da nossa, muito diferente, muito mais pacificada do que a nossa, me forçou a encarar esses problemas e me fez entender muito do tamanho desse absurdo, desse lugar em que a gente se encontra no Brasil. Eu sempre achei que ser escritor está muito ligado, escritor de ficção, né, de literatura,
está muito ligado a isso. Eu vejo escritores como pessoas que querem ser escritores. Tem um projeto, que pensam nisso, que projetam uma carreira, que elaboram. Isso não existe muito para mim. Eu escrevi um livro de contos porque tinha um edital de um concurso e eu pensei, eu queria entrar nesse edital. Aí juntei umas coisas, escrevi mais outras. Eu publiquei um livro de poesia que tem 20 anos de produção ali dentro, um livrinho desse tamanho. Eu escrevi um romance porque meu irmão queria uma coisa pro site dele e eu inventei a ideia de escrever um romance em folhetim ao longo de 2 anos. Então, eu não tenho muito um método, uma carreira. Eu escrevi coisas quando houve ou um interesse ou uma necessidade. Não sei se eu vou um dia escrever outro romance, ou outro conto, ou outro livro de poesia. Talvez, mas não é uma coisa que esteja para frente. Croas. Escorn. Weret. Weltos. Quennum. Closta. Dramaturgia é uma coisa diferente, cara, porque surgiu completamente do nada, a partir de um primeiro convite do Felipe Rich para trabalhar no Língua Brasileira, logo antes da pandemia. A peça acabou estreando em 22. E depois do convite da Beth Coelho para fazer Molly Bloom com ela, que ela usou a minha tradução do Joyce, eu acabei entrando de cambulhada nesse mundo do teatro. De 2022 para cá, eu estive envolvido em 8 peças. E, tipo, é muita coisa, cara. É muita coisa em capacidades muito diferentes, às vezes como co-autor, às vezes como dramaturgo, como dramaturgista, como dramaturgo solo. E tem sido uma coisa que tem me fascinado demais. É um mundo que me encanta absurdamente. Só o fato de estar aqui, tipo, lá no backstage, ver montar cenário, afinar luz, ver as coisas acontecerem, cara, eu acho, sabe, tipo, presente dos deuses do acaso, assim, jogaram o nerdzinho atrás do teatro. Torço para que os convites continuem existindo e para que a atividade continue gerando mais atividade. Trabalho gera trabalho, né? E eu espero que isso continue acontecendo porque tem me dado muita felicidade trabalhar com teatro, de um jeito que a literatura até aqui... Os livros acho que não foram mal recebidos e eu adoro que as pessoas leiam. Eu tenho muito orgulho dos livros. Do meu romance, Lia, eu tenho muito orgulho. Mas, sei lá, no teatro tem uma coisa diferente, tem uma coisa viciante de outra ordem. Joyce está em tudo que eu faço na vida. Eu trabalho com Joyce há 25 anos. Ele me deu a minha carreira. Ele me deu a projeção, põe entre aspas, que eu possa ter. Tudo vem dali, do fato de Ulisses ter aparecido e as pessoas terem percebido. Existe aquele cara ali que traduziu Ulisses. Convites, é efeito dominó, cara. Eu consigo retraçar pontualmente como é que eu estou aqui hoje, nesse teatro, ao lançamento do Ulisses. Eu consigo fazer exatamente a cadeia de passos que me levou desse livro, aquele projeto, a uma entrevista num podcast que foi ouvida por uma pessoa que falou com o Felipe, que resolveu me convidar para aquilo. Eu sei exatamente como chegou aqui. E todos os meus caminhos convergem lá atrás em um dia eu decidi traduzir Ulisses. E um dia eu decidi ler Ulisses. E a minha mudança de vida, de carreira, de produção, de tudo, é integralmente devida à presença dessa obra monstruosa desse escritor maravilhoso, fora de qualquer curva, que, para minha sorte, caiu no meu colo há muito tempo. Se conecta por uma firme crença na ideia de que dizer sim para propostas estranhas é interessante. E aceitar fazer coisas que você não sabia que ia fazer. E no fundo, se conecta por fixação pela língua portuguesa. Meu grande barato é a língua portuguesa. Minha grande fixação é a língua portuguesa. A nossa língua portuguesa falada neste lugar. O que ela fez da gente, o que a gente fez com ela, o que a gente ainda tem que ser capaz de fazer com ela, as coisas que a gente ainda não fez com ela, as coisas incríveis que estão para ser feitas. Isso é, sei lá, combustível e parque de diversões. Para mim isso não é trabalho, para mim isso é brincadeira que as pessoas estão me convidando para fazer.